Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 23. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Para em todas as coisas ter a vida. Porque aprove a Deus, nele residisse toda a plenitude. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, no meio dele, reconciliasse Consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que outrora, ou melhor, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmã Ana, por favor, ore ao nosso Deus. Nos dando, Senhor Deus, reconhecimento da Tua palavra e que possamos praticar, entender e transmitir para outros. É que eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos queridos, o capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Colossenses, ele apresenta Jesus e suas relações, o que temos tratado aqui. E nós, até aqui, nós falamos das excelências, as excelências da pessoa e da obra de Cristo, que é o que trata essa carta de Paulo aos Colossenses. E ele trata da relação de Jesus com a divindade. Ele fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, em quem habita toda a plenitude da divindade. Ele fala que esse Jesus se esvaziou, deixou sua glória, habitou entre nós para nos salvar. Ele se fez homem como nós, sentiu as nossas dores para nos resgatar. Ele fala também da relação de Jesus com a criação. Ele fala que ele é o criador e sustentador de todas as coisas. As coisas visíveis, as coisas invisíveis, tudo foi criado por ele. Ele é atemporal, ele é pré-existente, ele já existia. Nada do que foi feito, que foi criado, aconteceu, se não fosse por meio dele. Essa relação dele com a criação. Ele é o agente e ele é o alvo da criação. Ele é o agente. Por meio dele tudo se fez. E tudo se fez de forma perfeita e plena para a glória dele. Mas ele fala também da sua relação com a salvação. Por meio da sua morte vicária. Seu sangue nos reconciliou, mas não apenas nos reconciliou com Deus. Ele nos proporcionou uma vida de paz. Porque nele temos paz com Deus. Por meio dele temos paz com Deus e temos vida eterna. Não há paz fora dele. Uma pessoa ontem, eu em casa e até agora estou preocupado, orando. Ela falou: pastor, eu estou desesperada.
Eu vou quebrar tudo em casa. Eu vou bater nos meus filhos. Eu vou tirar minha vida. Eu não quero mais isso. E eu creio em Deus, pastor, mas esse Deus, a dor é muito forte. Está aqui no meu WhatsApp. A pessoa relatando. E meu coração doía a cada momento que eu falava com essa pessoa. Eu falava, meu Deus, eu não tenho poder para fazer nada. Mas eu sei que o Senhor tem. Ela falou, pastor, a angústia está dentro de mim. Eu quero quebrar tudo em casa. Eu quero bater nos meus filhos. Eu estou desesperado. E eu falei, que palavra, Senhor, para essa pessoa. E eu comecei a falar dessa paz. Essa paz de Cristo, que excede todo entendimento. Irmãos queridos, por que eu citei esse fato? Porque nós estamos com pessoas dentro das igrejas, irmãos doentes. Quinta-feira, retrasada, irmã Dirley está ali. Uma senhora entrou aqui, crente, e falou o que, irmã Dirley? Ela falou, eu mordo meu braço. Não foi esse, irmã Dirley, está ali, ó. Pastor, eu mordo minha carne, pastor, eu estou desesperada. Irmãos, pessoas doentes, enfermas dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque eu, pastor, não estou pregando o evangelho que liberta. As igrejas não estão pregando o evangelho que liberta. Esse evangelho que traz essa paz. Porque o evangelho não decepciona ninguém. O evangelho cura, trata as feridas. As pessoas estão doentes dentro das igrejas porque nós não estamos pregando o verdadeiro evangelho. Essas duas pessoas são crentes. E eu estou aqui com meu coração pensativo. O que aconteceu? Qual o fim? Eu falava com essa senhora, essa pessoa, e ela chegou a um ponto, ela falou, pastor, eu sei disso. Eu creio. Irmãos, a relação de Jesus com a salvação é que através desse sangue Ele nos reconciliou com Deus Pai. E Ele nos proporcionou paz que nós não encontramos em outro lugar. É Cristo habitando em nós por meio do Espírito. E nós estamos ouvindo, irmãos, nós estamos ouvindo dos púlpitos, nas palestras, de pessoas dizendo que, olha, faça isso, faça aquilo outro, que você vai ser abençoado, que você vai ter paz. Nós estamos ouvindo das escrivanias, dos consultores. Se você não ama mais, deixa. Faz o que você quer da sua vida. Segue o curso da sua vida e seja feliz. Como se isso fosse a solução. A nossa relação com Deus, por meio de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, a sua relação com a salvação, é que nos proporciona paz, através da morte vicária dele na cruz, que ele nos reconciliou, nos proporciona vida eterna, só assim. Mas também, Paulo trata aqui da sua relação de Jesus com a igreja. E é o que nós vamos falar a partir deste momento. Porque o que eu falei, nós já falamos anteriormente. Nós já discorremos nos domingos anteriores. Ele fala desse Jesus com relação à igreja. Esse Jesus é o cabeça. Ele é dono da igreja. Ele é senhor da igreja. Ele sustenta, ele dirige, ele protege a igreja. Esse Jesus Cristo, ele não é apenas o cabeça, ele, em princípio, ele sustenta. Esse universo todo, é a mão dele que está sustentando esse universo. Nós olhamos para esse versículo 18, irmãos. Um corpo não tem vida sem cabeça. A igreja não existe à parte de Cristo.
Você é um membro dessa igreja. Você não é a igreja. Você é um membro dessa igreja. A igreja somos nós. Nós, os membros, cujo cabeça é Jesus Cristo. A igreja sem a cabeça está morta. Jesus é o fundamento, Ele é o dono, Ele é o edificador, Ele é o protetor da igreja, como Mateus 16:18 escreve. Cabeça que governa. Quanto mais a igreja sujeita a Cristo, mais saudável e feliz. Porque muitos doentes entre vós, porque muitos doentes, muitos fracos. Por quê? Porque ainda não tem discernimento de que é Jesus, do que é o Evangelho. Muitas pessoas estão fracas, doentes, e eu não me excluo, porque ainda não tiveram uma experiência real com esse Deus. Estão buscando em outras fontes e esquecendo a suficiência dessa cabeça da igreja. Pessoas que estão pregando, tratando de estratégias para ser feliz. Pessoas que estão pregando e tratando de estratégia para crescimento da igreja. Porque não querem compromisso real com o Senhor da igreja. Não querem se submeter ao seu senhorio. Nós estamos vivendo um momento dos desigrejados. E eu conversava com um pastor no seminário na sexta-feira, e ele falou assim: pastor, eles não gostam de ser chamados de desigrejados. E ele falou um outro nome que eu não me lembro agora. Irmãos, somos membros da igreja, cujo cabeça é Deus, Jesus Cristo. Como eu posso estar fora da igreja? Fora da igreja eu estou sem cabeça, eu estou sem direção. A igreja, irmãos, ela tem sua origem. A sua origem é em Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Por isso existe a igreja. Cristo ressuscitou. E deu continuidade através dos seus apóstolos, a pregação do Evangelho, e através da igreja. Ele usa a igreja para a expressão da vontade dele. O catolicismo romano diz: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Mas a palavra de Deus diz: ubi Cristo, ibi ecclesia. Onde está Cristo, aí está a igreja. Cristo é o centro, é o cabeça. Jesus supre a sua igreja. Ele dá os dons à sua igreja para que ela caminhe de forma harmônica. E Ele dá os dons no poder do Espírito Santo e sob a sua palavra, a sua revelação. Porque a igreja está edificada em Cristo. Cristo é a base. Um corpo não tem vida sem a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja, o cabeça da igreja. Cristo ressurgiu da morte. Esta é a razão de existir da igreja. A ressurreição de Cristo. O sepulcro está vazio. Como a irmã Ana leu na oração aqui o texto de Lucas. O sepulcro está vazio. As mulheres chegaram primeiro. Foram lá, constataram. A história constata. Não tem como refutar que Cristo ressuscitou. Existem provas históricas, provas internas e externas, através da revelação que é a palavra de Deus. Nós podemos ir em outros túmulos. E os corpos, os restos mortais estão lá. Mas Jesus não.
Ele está vivo entre nós, Ele habita em nós e Ele age por meio de nós. Ele ressuscitou. O sepulcro vazio é o berço da origem da igreja. A igreja é composta pelos remidos, pelos lavados no sangue do Cordeiro, salvos desde Abel. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a prova cabal de que existe uma nova vida. E essa nova vida é dispensável aos eleitos, aos vocacionados pela graça de Deus. A morte, ela não tem a última palavra. Essa é a nossa esperança. A morte não tem a última palavra. João, capítulo 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse Jesus, ele se apresenta ao apóstolo Paulo no exílio, como está em Apocalipse 1,18. Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem nele crê, vive eternamente. Esse Jesus é o cabeça, ele tem primazia na igreja. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa e ele é o ômega. Esse Jesus, ele tem primazia sobre o universo. Irmãos, ele é o primogênito dentre os mortos. Pela ressurreição, ele abriu o caminho para todos os seus irmãos novos. Quem são os irmãos novos? São os colossenses a quem Paulo prega, e somos nós que fomos alcançados por essa graça. Pela ressurreição, ele venceu todo inimigo e todo poder adverso. Não há nada na vida ou na morte que possa sujeitá-lo ao controle. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Irmãos queridos, pela ressurreição, o Pai, ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todos diante dele, todo joelho diante dele se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, como está em Filipenses 2, versículo 9 e 10. Ele é pré-existente. Ele tem primazia na criação, na salvação, na igreja e todo o universo. Ele inaugurou o caminho de uma vida para sempre, uma vida eterna. Foi por meio de Jesus. Somente por meio dele, ele venceu a morte. Por meio dele. Ele está exaltado à mão direita de Deus Pai. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele foi feito Senhor e Cristo. Ele foi exaltado sobre todos e tudo. As coisas estão sujeitas a ele. 1 Pedro 3, 22. Ele possui a primazia sobre toda a criação. E possui a chave da vida que não cessa. A vida nele é eterna. Quando nós olhamos para o versículo 19, nele reside toda a plenitude. Ele é a morada da plenitude. Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é a soma de todos os atributos e poderes divinos. A plenitude sempre foi parte do seu ser, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele foi eternamente gerado pelo Pai. A sabedoria de Deus se chama Jesus Cristo. E Deus, a plenitude total, fez o homem Jesus Cristo. Sua morada eterna, sua morada permanente. Nós somos templo do Espírito. Irmãos queridos, nele reside toda a plenitude. Esse Jesus é a morada da plenitude de todos os atributos divinos. Ele é a perfeição do Pai. Ele revela a magnitude do Pai. Mas ele é a fonte da reconciliação, como está no versículo 20. Ele é a fonte da reconciliação. No corpo de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, aconteceu a reconciliação
plena de Deus com a humanidade, com todas as coisas criadas. Por meio de Jesus, houve a restituição de um estado do qual a pessoa se separou por causa do pecado. O pecado nos quebrou a comunhão com Deus. O pecado nos afastou de Deus, ofuscou a imagem de Deus. E por meio de Jesus, Ele nos reconciliou com Deus Pai. Esse Jesus é a fonte da reconciliação. Ele reconciliou você com Deus Pai. Você, eu, nós que estávamos perdidos, sem direção, sem rumo, escravos do pecado, agora reconciliados por meio dele, porque ele é a fonte da reconciliação. Houve a necessidade dessa reconciliação de Deus para com o homem, porque o homem estava escravo do pecado. O homem sem Deus está totalmente depravado. O pecado afastou o homem de Deus, quebrou sua comunhão. O homem tornou-se inimigo e rebelde contra seu Criador. E Jesus Cristo, então, reconcilia esse homem com Deus Pai. Sua alma sem Jesus está sem descanso. Sua alma sem Jesus está perturbada. Sua alma sem Jesus está vazia, está solitária. O homem sem Deus está sem direção, está sem propósito. Ah, irmãos, como precisamos dessa reconciliação. Muitas pessoas estão vivendo angústia, amargura, porque ainda não foram reconciliados, ainda não experimentaram dessa graça maravilhosa. Esse Jesus que é a fonte da reconciliação. Não foi o homem que tomou a iniciativa da reconciliação. Foi ele, Jesus. Deus, por meio de Jesus, tomou a iniciativa de buscar esse homem pecador que estava perdido, escravo, na angústia. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. A cruz, como resultado do seu amor, mostra o repúdio de Jesus contra o pecado, contra a depravação total do homem. E esse amor a esse que se arrepende, que reconhece o seu pecado, ele demonstra amor eterno, amor imutável, incondicional, amor sacrificial. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte substitutiva, a morte vicária de Cristo e o derramamento do seu sangue remidor. Você e eu fomos reconciliados por meio da cruz. A cruz revela a justiça de Deus. A cruz revela o amor de Deus. Nós nos tornamos justos porque Ele nos puniu os nossos pecados na cruz. E esse amor por mim e você, pelos eleitos demonstrado na cruz, nos deu a salvação eterna, nos deu comunhão com Deus, nos proporcionou intimidade, o relacionar com Deus íntimo. Ele é o autor da consumação, da reconciliação. Ele é a origem da reconciliação. A reconciliação, irmãos, ela alcançou o universo. A queda dos primeiros pais atingiu toda a raça humana. E toda a raça humana está cativa da corrupção, como está em Romanos 8, 21. A criação toda geme, aguardando o tempo da redenção, como está em Romanos 8, 22. É importante ressaltar aqui, irmãos, que reconciliação universal não significa salvação universal. Reconciliação universal é que esse Jesus veio para todos, mas limitado pelos que creem em seu nome. Ele veio para todos.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele veio para todos. Mas existe uma linha teológica que prega que no final todos serão salvos. Universalismo, que Deus é amor. Universalismo é crença de que todos os homens serão salvos. Isso é um erro. Porque nós somos limitados pelo crer em Deus. Mas essa reconciliação alcançou todo o universo, porque ele não faz acepção de pessoas. Todos podem ser alcançados pela graça dele. Os colossenses aqui no versículo 21, como os gentios eram estranhos, inimigos de Deus, alienados de Deus, hostis em relação a Deus. O homem não apenas está distante de Deus, ele é inimigo de Deus. Ele não está apenas cego, ele é rebelde. O homem depravado está afastado, rebelde, cego de Deus. Mas quando, irmãos, alcançados pela graça, nós temos as gloriosas bênçãos de Deus nas nossas vidas por meio da reconciliação. E Paulo descreve essas bênçãos a partir do versículo 20. Reconciliados com Deus, quanto ao passado, nós temos paz com Deus. É o que está aí no versículo 20. Outrora angustiados, frustrados, sem paz. Agora reconciliados, nossa relação com Deus é restaurada. Não há mais barreira entre nós e Deus, como está em Romanos 5:1. Fomos justificados. A nossa inimizade foi tirada. O mundo da separação, as barreiras foram quebradas e nós fomos reconciliados. A condenação que estava sobre nós depravados foi cancelada. Toda a justiça de Cristo foi imputada a nós. Temos paz de Deus agora. Versículo 22, quanto ao presente. Nós temos uma vida de santidade, os que estão em Cristo. Deus não apenas nos reconciliou, mas nos deu nova vida. Reconciliados com Deus Santo, Ele, por meio da ação do Espírito em nós, Ele mortifica a carne para vivermos uma vida de santidade. Antes, nós servíamos a Satanás prazerosamente, porque nós éramos casa vazia, e qualquer um espírito poderia tomar posse dessa casa, mas agora não, somos templo do Espírito, a casa agora, nós, o templo, pertence a Ele. Ele fez de nós morada. Através dessa reconciliação, no tempo presente agora importa agradar a Deus, porque fomos inteiramente consagrados e separados para Ele. E, portanto, em Cristo nos tornamos inculpáveis. Como Ele foi sem mancha, nele, em Cristo, reconciliado. Sem mancha, ausência de qualquer coisa que torna-se indigno de ser oferecido. Nós fomos oferecidos agora, por meio da morte vicária, a Deus, sem mancha, inculpáveis. A qualidade de Cristo foi imputada a nós, a qualidade do Cordeiro sem defeito. Ele é esse Cordeiro sem mancha, como está em 1 Pedro 1,19. Inculpáveis. E Ele nos tornou inculpável na sua morte de cruz. Ele, irrepreensível, sem acusação, não há acusação nenhuma contra Ele. Não há acusação nenhuma que pode ser levantada contra a pessoa de Jesus. A reconciliação também, ela declara o crente inculpável, inocente aos olhos de Deus. O crente em Cristo, aquele que verdadeiramente experimentou dessa graça, ele se torna inculpável. Ele se torna irrepreensível, sem acusação. Ele está absolutamente imune ao castigo que seus pecados merecem, porque toda iniquidade foi lançada sobre o Filho perfeito, Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 6. E para finalizar,
Quanto ao futuro, versículo 23, esses que foram reconciliados com Cristo, eles têm esperança do Evangelho. Porque a reconciliação, ela corrige essa alienação do passado, de depravação do homem, e traz bênçãos para o presente e glorificação futura, porque nossa esperança está na glória desse que há de vir, para nos glorificar em corpos incorruptíveis e estar diante dele. A esperança do Evangelho é a bendita esperança da volta do Senhor, como está em Tito capítulo 2, versículo 13. A reconciliação exige lealdade. Convicção da reconciliação está em viver para Cristo, em função dele e para a glória dele. Como podemos ter essa garantia da reconciliação? Somente através da firmeza da fé evangélica. Os salvos, eles têm suas bases plantadas no verdadeiro e único fundamento que é Cristo. Os salvos, eles permanecem na fé. A prova cabal de que eles são salvos e que foram reconciliados é a doutrina da perseverança dos santos, porque esses perseveraram até o fim. A única base para a segurança da salvação é a perseverança na comunhão de Cristo, como está em João 15, versículo 2 ao versículo 6. Os que se afastam da esperança do Evangelho nunca foram reconciliados com Deus. Irmãos, embora as tentações nos tentam desviar, embora muitas vezes, irmãos, nós somos desafiados a desistir, devemos resistir a essas tentações. Apesar de sabermos que a palavra de Deus nos informa que há joio no meio do trigo, que há cabritos no meio das ovelhas, que há aqueles que ficarão de fora das bodas do cordeiro porque não têm o azeite em suas lâmpadas. Não nos deixemos afastar da esperança que está em Cristo, irmãos. Porque os reconciliados, os salvos, eles perseveram em Cristo. Esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E nós vemos aqui a universalidade do evangelho. O evangelho é para todos. Não existe classe social, etnia. Não existe. Ele é para todos. O evangelho não exclui, ele inclui. Ele é inclusivo. Ele não é exclusivo meu, seu. O evangelho não tem barreiras linguísticas, étnicas, políticas, culturais, geográficas. Ele está destinado a alcançar todos os povos. Ele será pregado a todo mundo antes do fim, como está em Mateus 24, 14. A todas as nações. Onde existe um coração humano, como diz Hernandes Dias Lopes, aí existe ansiedade de paz e segurança, que só pode ser saciado em Cristo. E aí Paulo conclui: ser ministro é um privilégio. Ministro aqui, irmãos, desse contexto, quer dizer diáconos. Ou seja, servo do Evangelho. Paulo não usa o Evangelho para se servir do Evangelho. Paulo serve ao Evangelho. Ele não usa o Evangelho para benefício próprio, para se dar bem, para extorquir, para tirar a lã das ovelhas. Não. Ele serve ao Evangelho. Ele conhece o Evangelho, ele foi salvo pelo Cristo do Evangelho. E com alegria ele proclama esse Evangelho que o libertou. Deste modo ele serve a causa do Evangelho, como diz William Hendricks. Que eu e você, irmãos, queridos, venhamos estar submissos a esse Jesus que é o cabeça da igreja.
e tenhamos a convicção de que fomos reconciliados com Ele, por meio dEle, e para a glória dEle. Assim, sejamos expressão da sua vontade e preguemos esse evangelho, porque esse evangelho não é meu, é seu, é para toda a criatura. Porque só Ele liberta, só Ele salva, só Ele proporciona vida eterna.